Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Tivemos um problema técnico, mas já foi resolvido para darmos continuidade à nossa aula. Vamos ler um texto, ou 2 versículos, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Por favor. Diz assim o versículo 13 do capítulo 3 do livro do Êxodo. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Curvemos nossas cabeças e vamos fazer uma rápida reflexão. Pai Santo que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas, pelo ministério desta igreja, por este trabalho, Senhor, pela tecnologia restaurada, pela aula da tarde, a primeira e a segunda aula, pelos alunos que aí estão, como também os professores. Nos ajude a todos, te agradecemos em nome de Jesus. Luciana, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim que eu passo para o professor. Tenham todos uma boa aula. Bem, o nosso assunto, como está em tela, é Teologia Sistemática 1. A nossa teologia sistemática, ela estuda a doutrina de Deus e doutrina do homem. Portanto, o que nós vamos ver, nós veremos durante esses 6 encontros que teremos, nós vamos ver 4 encontros sobre a doutrina de Deus e 2 encontros sobre a doutrina de Cristo. Comecemos então na nossa primeira aula com a doutrina de Deus em Teologia Sistemática 1. O nosso objetivo nesta aula é estudar ou pesquisar sobre como conhecer a Deus através da revelação geral e da revelação especial, como também através de alguns argumentos. O conteúdo da nossa aula é o conhecimento de Deus, a revelação geral e a revelação especial, argumento antropológico, argumento cosmológico, argumento moral, argumento da história e argumento cristológico. Vamos começar no ponto 1, o conhecimento de Deus. Atualmente, a ideia de Deus, como a Bíblia fala, se tornou duvidosa quanto à afirmação do seu poder e do seu amor. Mas por quê? É que estes atributos não combinam com o sofrimento vivido pelo homem do nosso tempo. Daí esse questionamento. Basta lembrar os campos de concentração, que está repleta a história dos últimos 100 anos, fala bastante sobre isso. As torturas, não apenas nos campos de concentração, mas no modo geral. E as guerras, onde milhões de inocentes morrem por causa da perversidade humana. Para o homem de hoje, se há Deus, este não pode negar ao homem a sua liberdade, é um questionamento que eles dizem. Ele não está disponível a questões humanas, ou seja, Deus não está disponível para nós, baseado naquilo que lemos antes. Já que acontece tanta desgraça do mundo, Deus não precisa estar à disposição do homem. Por essa e outras questões, precisamos examinar novamente a problemática de Deus e procurar entender quem é Deus. Deus é incompreensível, porém pode ser conhecido. Isso parece um pouco polêmico. Nós vamos ver. Ele é incompreensível. Ninguém pode compreender a Deus. Agora pode conhecer a Deus.
Não, como veremos, no conhecimento de conhecer tudo de Deus, mas algo em parte. Por exemplo, a igreja cristã diz ou afirma que mesmo que se possa conhecer a Deus, ele, porém, é incompreensível, pois reconhece o que diz o profeta Isaías. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Isaías 40, 18. Ou seja, como é que eu posso entender? Como é que eu posso ver? Porque a gente só pode compreender uma coisa ao comparar com a outra. Eu só posso conhecer o que é bom se comparar com o que é ruim. Eu só posso entender o que é quente se comparar com o que é frio. Eu só posso conhecer o que é escuro se houver a claridade. Assim, eu preciso de algo para fazer uma comparação entre Deus e este algo, para entender quem é Deus. Daí o profeta fala isso. A igreja, contudo, crê na afirmação de Jesus que diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Observe que primeiro Isaías faz esta pergunta, mas Jesus diz que pode-se conhecer a Deus. Estas duas ideias sempre estiveram lado a lado com o pensamento da igreja cristã. O conhecimento de Deus vem de Deus, é claro. Se Deus não se fizesse conhecer, quem poderia conhecer Deus? Embora há quem diga que há um vazio dentro do homem, onde clama, onde espera, onde pede por um ser superior. Daí a teologia sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um completo e perfeito conhecimento de Deus. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo, e isto está completamente fora de questão. Por quê? Porque o finito não pode conhecer o infinito. Por exemplo, toda a Bíblia, todo este conteúdo bíblico que temos, é um pouquinho daquilo que Deus é. Ele nos deu apenas o necessário para sabermos a respeito dele, de suas obras e do seu poder, e assim podemos correr para ele para isso. E mesmo assim, este livro, que contém muitas coisas sobre Deus, para muitos de nós, eu quero dizer talvez todos, é incompreensível em algumas partes. Portanto, há toda essa discussão teológica nesses mais de 2000 anos para conhecer Antigo e Novo Testamento. Portanto, o infinito que é a nossa mente, nosso entendimento é pequeno em relação àquilo que Deus tem e pode revelar. Apesar de o mundo científico ter rejeitado a hipótese de Deus para fundamentar sua pesquisa ou para explicar suas descobertas, ou seja, o mundo científico precisou descartar Deus para opinar, para teorizar sobre as suas pesquisas. Nós temos conhecimento de que a revelação de Deus foi dada através da criação, das coisas criadas, da consciência e através das Escrituras. Repetindo, a criação ou a natureza, a consciência humana e a própria Bíblia, ela revela a pessoa de Deus. A revelação geral e a revelação especial, porque há dois tipos de revelações de Deus. A geral, que é para todo homem, para toda criatura, seja salvo ou não, ele pode e deve conhecer a Deus. E a revelação especial, que é nas Escrituras Sagradas, como veremos. Tendo sempre em mente que toda a revelação de Deus que o homem possa ter veio do próprio Deus. Assume-se então que a Bíblia atesta uma dupla revelação de Deus. Letra A, uma revelação através da natureza. Uma segunda revelação na consciência humana. Outra no governo providencial do mundo, como veremos no ponto seguinte. E mais outra na Bíblia, que é a palavra de Deus. Assim, temos aí três tipos de revelação geral e uma especial. Assim, a letra A, a letra B e a letra C faz parte da revelação geral. Letra A, a criação ou natureza. Letra B,
a consciência humana, quando o homem é gerado, Deus coloca nele o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é latente, ainda não é patente. Quando ele nasce, que começa a crescer e a desenvolver sua estrutura física e mental, ele começa a observar as coisas e começa a entender que todas essas coisas foram criadas por uma mente superior, por alguém superior ao homem. E a letra D, outra no governo providencial do mundo, que as coisas que acontecem, o mundo continua o mesmo, as plantas, as árvores continuam a nascerem, a crescerem, a dar fruto, a vida continua. Isso é um governo providencial. Letra D, e mais outra que é na Bíblia, que é a palavra de Deus. Assim, repetindo, temos aí 3 tipos de revelação, a geral e uma especial. Vejamos então o que é revelação geral, conforme o escritor acima, Oberkopf. Revelação geral. Ao lermos que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite, como está escrito no Salmo 19, versículo 1 e 2. E ainda, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20. Vemos que Deus fala aos homens pela criação. Ou melhor, já vimos que o homem, ao ser concebido, é posto nele a consciência, a razão, e quando ele nasce, cresce, amadurece física e intelectualmente, ele observa as coisas que existem. O indivíduo pecador, ele não se interessa por isso, ele não quer aceitar um Deus, não quer aceitar que todas essas coisas criadas foi Deus que criou, há uma mente superior, um ser supremo. Por isso que Romanos diz, e voltando um pouquinho lá pelo versículo 18, diz que Deus entregou essas pessoas que, olhando as coisas criadas, não querem entender que existe um Deus, entregou essas pessoas às suas paixões infames para serem Deus honrado entre si. Completa-se então o texto bíblico que diz: quem for limpo, fique mais limpo ainda, e quem for sujo, se suje mais ainda. Ou seja, se não crer que Deus existe, que continue pior do que está, até que ele reveja seus conceitos e caia de joelho pedindo perdão e diga: eu creio que há um Deus. Revelação especial. Vejamos 2 textos que falam da revelação especial de Deus. Revelação especial está na Bíblia. Diz o texto bíblico de 2 Reis 17 e 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, reino do norte e reino do sul, e de todos, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Deus está dizendo, através dos videntes e dos profetas, qual a sua vontade. Observe que a criação, a consciência, revela a Deus, embora a consciência sinta que há algo errado, quando ele deseja fazer algo que não condiz com a ética, ela não diz qual é a vontade de Deus e, na verdade, não explica como fazer. Mas as Escrituras Sagradas, ela diz, está aí o que Deus está dizendo: guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. 2 Reis 17 e 13.
O outro texto é: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho Jesus Cristo. Ou seja, isso fala da manifestação da encarnação. Deus falou de várias maneiras, mostrando ao homem quem é ele através da criação, através da consciência, através da providência, e a Israel através da sua palavra. E isso foi pouco. Deus ainda falou quando Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, andou entre nós. Ou seja, o Deus vivo e verdadeiro se fez homem e andou entre nós e demonstrou através de sua vida quem é Deus. Hebreus 1:3 diz assim: ele é a expressa imagem da sua pessoa, dizendo que Jesus Cristo é a expressa a imagem da pessoa de Deus. Tudo aquilo que Deus é e que Deus tem foi revelado em Cristo. Se alguém quiser perguntar, será que Deus quer curar? Vamos olhar para Jesus. Será que Deus quer fazer o bem? Vamos olhar para Jesus. Está lá. Tudo aquilo que você quiser saber de Deus. Tem alguma pergunta, Luciano? Com base nesses dados das Escrituras, tornou-se o costume falar da revelação natural e da sobrenatural. O método da revelação é natural, quando esta é comunicada por meio da natureza, já vimos isso? Isto é, por meio da criação visível, com suas leis e poderes ordinários. Por isso que é muito comum, quando chove muito, alguém diz: Deus está mandando chuva. E isso está implícito na alma do homem. Quando faz um sol, que o povo gosta, que maravilha, Deus lembrou-se de nós. Isso é um provérbio entre os homens para dizer inconscientemente, muitas vezes, que Deus existe. É sobrenatural quando é comunicado ao homem de maneira mais elevada, como quando Deus fala, quer diretamente, quer por meio de mensageiros sobrenaturalmente dotados, ou seja, os profetas. Se nós olharmos nas Escrituras, como vocês deram introdução à Bíblia, vocês viram o que é inspiração, o que é revelação. A revelação é o conteúdo que Deus quer dar ao homem. A inspiração é o método que ele veio até o homem, ou seja, Deus literalmente soprou na mente dos escritores bíblicos a sua vontade, a sua palavra. No grego é theopneustos, sopro de Deus na mente do homem. Por isso que os profetas, ao profetizarem, diziam assim: e veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, ele recebeu de Deus uma comunicação. E quando ia falar, dizia: assim diz o Senhor. Porque ele recebia, entendia e escolheria o modo como revelaria isso. Está aqui na palavra de Deus, que é a Bíblia. E para nós entendermos o que Deus realmente quer dizer, não apenas as histórias bíblicas, como muitas pessoas pensam que uma história bíblica é tudo aquilo que Deus nos quer dizer. Na verdade, Deus, através das Escrituras, quer nos repassar ou nos dar o conhecimento de si e da sua pessoa. Assim, por iluminação, nós podemos extrair muita coisa da Bíblia. Revelação é o conteúdo, inspiração é a condução e iluminação é aquilo que nós precisamos ter para compreender as Escrituras. Portanto, a revelação geral ou natural é percebida pela razão, o raciocínio humano, na contemplação da natureza e da história. E a revelação especial, ou sobrenatural, ou bíblica, esta não pode ser conhecida pela natureza, nem pelo raciocínio ou razão humana. Mais uma vez, desejo fazer uma ilustração. Quando nós olhamos a natureza, ou ao olharmos a natureza, nós, os crentes, que lemos as Escrituras, entendemos que Deus fez, que ali está uma mensagem. Eu existo,
Eu estou presente, eu criei. Mas engraçado que não revela o caráter de Deus. Não revela a personalidade de Deus. Uma tela pintada por um artista não diz se ele é bom ou mau. Uma tela pintada por um artista não diz quem é ele. Diz apenas o que ele fez, o que ele imaginou, o que ele idealizou. Assim, a natureza não pode nos trazer, ou nos trazer melhor, um conhecimento mais harmônico, mais perfeito de Deus. Daí as Escrituras. Assim, uma revelação mais específica de Deus foi posta à disposição da humanidade nas Sagradas Escrituras. A vontade de Deus, o desejo de Deus, a ira de Deus, a bondade de Deus, tudo a Bíblia fala disso. Diz até quando Deus quer uma coisa, de repente ele muda de opinião. As pessoas ficam até boquiabertas com isso. Se nós olharmos o contexto, vamos perceber por que ele mudou de opinião. Porque antes ele falou isso. Por exemplo, ele disse certa vez pelo profeta, mais ou menos assim, essas palavras: se eu falar a uma nação que vou castigá-la, e o profeta anunciar o meu castigo sobre ela, e ela se arrepender, eu não trarei mais o mal sobre esta nação. Observe que Deus mudou de opinião, mas antes ele disse que mudaria de opinião para não trazer confusão à nossa mente. Assim, ao lermos as Escrituras Sagradas, nós passamos a conhecer Deus bem mais do que apenas pela contemplação da natureza. Vejamos então mais especificamente os métodos da revelação de Deus aos homens. Deus se revela através da natureza. Portanto, a natureza exige um Criador. Deus se revela pela providência. A providência exige uma mente superior. Lembra-se da providência no deserto? A Bíblia fala sobre isso. Mas ainda há providência hoje. As árvores frutíferas continuam botando frutos. O homem continua a procriar, a perpetuação da raça continua. Tudo aquilo que Deus fez lá atrás, ordenou lá no começo, tudo continua acontecendo. Assim, a palavra de Deus tem mostrado que todas as coisas acontecem porque ele providencia, chama-se a providência de Deus e a sustentação das coisas. Deus se revela na preservação das coisas, denotando a existência de um administrador. Às vezes, nós até pensamos que um tufão, a chuva vai acabar com alguma coisa, mas de repente a gente percebe que para. A Bíblia está dizendo que Deus não destruiria o mundo com água. Então todo salvo sabe que por a chuva ser mais torrencial possível, a gente sabe que o mundo não se acabará com água. Pode até alguém morrer afogado, mas o mundo não. E todas essas coisas acontecem porque ele administra. Letra D. Deus se revela através dos milagres acontecidos, demonstrando a existência de um Deus. A Bíblia está repleta de milagres. As pessoas que não têm Deus falam que determinados milagres aconteciam porque certo santo lhe deu vitória. Eles se esquecem e não sabem que há uma igreja militante aqui na terra. Todos os bens, ou as bênçãos que acontecem com o pecador, que ele acha que é um milagre, é fruto da oração da igreja. Porque a igreja está ainda na terra para trazer mais pessoas para ela, mais pecadores, diminuir o pecado do mundo e ser também uma bênção para o mundo. Porque conforme a Bíblia, nós somos os sacerdotes deste mundo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, está lá dentro do santuário celeste. E nós aqui na terra, intercedendo pelos parentes, pelos amigos, pelos conhecidos, pelo governo, por todas as pessoas. Assim, quando acontece um milagre, mesmo sem você observar na Bíblia, é um milagre. Existe oração para isso. Letra E. Deus se revelou na comunicação direta. A Bíblia fala de manifestações da pessoa de Deus. Quantas vezes Deus se manifestou? A teofania.
Quando Moisés chegou até a sarça e viu que havia fogo naquela sarça, naquele capim, e não se queimava. Era o anjo do Senhor em forma de fogo, era a teofania. Lá na caverna, Elias ouviu a voz mansa e suave e ouviu a brisa, o vento. Era Deus na teofania. Assim Deus se comunica, se revela de várias maneiras. Deus se revelou pelas Escrituras, que é a parte específica, essencial de toda a revelação de Deus. Como vimos, aqui está tudo aquilo que precisamos saber de Deus por enquanto. Quando estivermos lá, nossa mente poderá suportar bem mais revelações que a de agora suporta. Letra G. Deus se revelou na encarnação, diz a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que a Bíblia diz. Deus se fez carne e habitou entre os homens. Já vimos isso. É Jesus a pessoa de Deus entre os homens. Sobre os métodos da revelação de Deus, alguns escritores citam vários argumentos que vêm corroborar na demonstração da existência divina ou do Criador. Vejamos alguns desses argumentos. Assim, esses argumentos têm o propósito de comprovar a existência de Deus. Os argumentos que veremos em seguida partem das diferentes ordens de condicionamento ou de encandeamento que podemos observar no universo, tanto físico como espiritual. E cada um nos conduz ao mesmo princípio absolutamente primeiro, que é Deus. Nesta aula veremos apenas alguns desses argumentos. Primeiro, argumento antropológico. Antropos é homem, lógico, logia, estudo sobre o homem. De acordo com Corrêa de Andrade, a constituição física do homem, a constituição mental e espiritual do homem é vista ou apontada como um dos mais fortes argumentos da existência de Deus. Quer examinada pela ciência, quer pela filosofia, afigura-se o ser humano como um assombro biológico, mental e espiritual. Por isso, as perguntas são inevitáveis. Como, pois, o acaso poderia produzir um ente tão especial quanto o homem? Teria o evolucionismo condição de plasmar, ou formar, ou conceber uma consciência que reconhecesse a diferença entre o bem e o mal? Que tivesse conhecimento ou ciência de si e do seu lugar no universo? Ou seja, eu me conheço, eu sei que estou aqui. Disse certo filósofo, eu penso, logo existo. Quando a gente olha para sua constituição física, basta observar o corpo humano. A gente muitas vezes fica perguntando como é perfeita a nossa genética. Os irmãos já parou para pensar para que servem as sobrancelhas? Simplesmente é um toldo para quando o suor vir sobre a testa, não cair nos olhos. E as pestanas? A cortina para não entrar poeira? Já estudou o ouvido? O que é que ele faz? Quando o som está chegando até vocês, aí o ar, o vento está levando o som. Quando sai desse serviço de som que está aí, vocês escutam. Porque penetra no ouvido e o martelinho vai batendo de acordo com o que está chegando nele e vocês vão entendendo isso. Isso é um assombro. Parou para pensar no esôfago, no estômago? O que é que gera o sangue? O sangue, a comida que comemos, por exemplo, gera tudo aquilo que o corpo precisa. As unhas, por exemplo, precisam de enxofre. E o nosso metabolismo, o próprio sangue, quando joga enxofre, joga diretamente para a unha. Já pensou se ele errasse e jogasse para o cabelo? Virava um espeto. Assim, é um assombro o corpo humano. É uma máquina extraordinária. E o cérebro? A parte mais frágil do homem está dentro de uma caixa óssea. O coração, a segunda parte mais frágil, está atrás de uma grade. Observe que Deus protegeu tanto o cérebro como o coração do homem, muito mais bem protegido do que outros órgãos. Tem alguma pergunta, Luciana? Temos sim, do Polo Palmares, do aluno Carlos Antônio.
Deuteronômio 29:29. Fala que as coisas encobertas são para Deus. É possível existir na Bíblia passagens que jamais o conhecimento humano conseguirá interpretar? Se a Bíblia já é uma revelação de Deus, qual o objetivo dele em encobrir a interpretação de determinados textos? Querido, existe, Pai do Senhor, primeiro a você, existe uma frase feita: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Imediatamente, a primeira coisa que entendemos é que está na Bíblia. Espera aí. Se está na Bíblia, de alguma maneira, nós vamos entender alguma coisa. A gente pode até não entender tudo, mas se foi posta na Bíblia, é para meu alimento, para minha compreensão. Tenho para mim que existem perguntas, como por exemplo, o que Deus está fazendo agora? Que vida Deus vive? De como surgiu Deus? Deus sempre existiu? Claro, mas como? Que vida é esta que vivemos? Qual é a vida dos anjos, a vida da alma, a vida do espírito? Cristo está sentado no trono literal? A Bíblia diz que sim. Iremos governar o universo? A Bíblia dá a entender que sim, mas não revela na sua totalidade. Assim, existem muitas coisas encobertas que nós perguntamos, que a Bíblia não descortina por inteiro. Fica para sabermos quando nós tivermos um novo corpo, uma mente perfeita para entendermos todas as coisas. Assim eu penso que a Bíblia, nenhum ser humano, individualmente falando, pode entender o que a Bíblia diz por inteiro. Mas no conjunto, desde que ela foi escrita, de alguma maneira ou de outra, todos nós conquistamos um pedacinho dessa revelação. Desde o Monte Sinai até a vinda de Jesus em glória, esta Bíblia, de uma maneira ou de outra, será contemplada, entendida por alguém. Por isso que existem muitos escritores que falam sobre a Bíblia. Um fala de um assunto, outro fala de outro. E assim, de uma maneira ou de outra, ela vai sendo descortinada. Só que a nossa mente não pode entender tudo. Mas, certamente, 29 e 29 de Deuteronômio não está falando da revelação que Deus nos deu. Se Ele nos deu, Ele quer que a compreendamos. Amém? Vamos para a próxima, que o horário está avançando. Argumento cosmológico. Este argumento pode ser anunciado assim: tudo que foi começado tem que ter uma causa adequada para ter sido produzido. Isso se vê na premissa principal subentendida em Hebreus 3 e 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. Se existe uma casa, se a minha casa está lá, esposa, filhos, com todo o conjunto, alguém estabeleceu. Fui eu, conjunto com minha esposa. E se o mundo existe, se as coisas estão no lugar, essa casa foi estabelecida por Deus. Essa morada, esse habitat que nós temos. Silva, ele diz assim, corroborando com Thyssen, ao escrever que todo efeito deve ter uma causa e que o efeito depende de sua causa para a sua existência e que a natureza não pode produzir-se, ela pode reproduzir-se. Um caroço de manga, ao ser plantado, vai dar uma árvore e vai dar várias mangas. Mas ela não pode produzir-se por si mesma lá no começo. Se ela existe e se reproduz, foi porque Deus fez. Assim, toda causa, a causa que existe, teve um causador. Por isso que o grande filósofo do passado que entrou para a história do cristianismo como um grande pensador, Aristóteles, disse: ó causa não causada, ou então, ó causa não causada, o causador de todas as causas, tenha misericórdia de mim. O argumento moral para Thyssen, Romanos 1, 19, 32, 2, 14 e 15, diz que a consciência sabe da existência de uma lei moral, que tem autoridade suprema. Violações conhecidas desta lei moral são acompanhadas de sentimento de desmerecimento e medo de julgamento. Eu explico. Todas as vezes em que um ser humano correto ou não, ele entra em algum problema, a consciência dele diz se ele está certo ou errado. Porque ela imediatamente vai acusá-lo. Você não está fazendo correto. Por quê?
porque eu não quero para mim, eu não posso dar para os outros. É a primeira lei da consciência. Mas existem ainda outras leis. Assim, quando uma pessoa erra, principalmente os que não têm costume de errar sempre, erra, a consciência fica o acusando. Observe a consciência. Isso tanto no crente, como naquele que não é salvo. Porque a consciência, ela revela se o indivíduo está correto ou não. Só que muitas vezes ele não sabe o que fazer. Porque esse dizer da consciência ao indivíduo que ele errou, ele não sabe como será castigado. Daí, ele também não pode resolver muito. Veja que esta lei moral, como não é autoimposta, e estas ameaças de juízo, como não são autoexecutáveis, ou seja, a minha consciência me acusou que eu estou errado, então, o que eu fazer? Eu sei que estou errado, eu sei que vou sofrer, mas eu não posso fazer isso comigo, né? Eu não vou me castigar, eu tenho que escapulir disso, tenho que fugir disso. Mas sempre existirá uma lei dizendo que eu fiz errado. Aí alguém pode perguntar entre vocês: ô professor, será que alguém está tão distante da consciência que a mente ficou endurecida? Acontece. Acontece de pessoas ficar com a mente embrutecida. Mas isso é só perguntar para ele. Quando ele faz o mal, você queria que fizesse isso com você? Ele vai dizer o quê? Não. Assim, todo o mal que o homem faz, a consciência diz que ele está errado. E quando ele faz o bem, que é o caso de muitos de nós, ou todos, a gente se sente feliz e contente porque fez o bem. Repetindo, esta lei moral, como não é autoimposta, e estas ameaças de juízo, como não são autoexecutáveis, argumentam, respectivamente, em favor da existência de uma vontade santa, pura, que impôs a lei e de um poder punitivo que executará as ameaças de natureza moral. Eu não posso me castigar, mas eu sinto que posso ser castigado. Posso ser afligido por causa disso. A vontade expressa na nossa consciência é superior à nossa vontade, pois de outra forma não emitiria ordem. Vejamos, esta lei moral permanente existe e ela tem poder supremo e constante sobre nós. A consciência não nos diz o que fazer, mas insiste que é uma lei moral fundamental no universo e que é nosso dever observá-la. A consciência de Saulo: você fez errado. Mas eu não sei fazer o bem, então não faça o errado. Eu não sei fazer de outra maneira, então não faça o errado. Fique neutro. Por quê? Porque a consciência diz que eu estou errado. E ela não nos diz o que fazer, porém insiste. Dizendo: você não faça isso, isso é ruim, isso pode ser mal para você, e você pode, esta coisa ruim, voltar para você. É porque existe uma lei moral fundamental no universo e que é nosso dever observá-la. Quando eu falo no universo, não falo nos planetas, eu falo naquilo que Deus criou. Se tudo andar com perfeição, tudo caminha para o bem daquele que nos ama. Letra B. Davi sentiu isso. Davi viveu o desmerecimento e medo do juízo quando ele pecou. Veja o que ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, ele ficou pelos cantos, sem saber o que fazer. O que fazer? Eu errei. O que devo fazer? Ele teve que Natan chegar até ele. Quando ele confessou: sou eu, és tu este homem, disse o profeta Natan. Ele desmoronou. Aí Natan disse: mas não morrerás. E depois ele canta isso no Salmo 51, não é? Também o pecado que ele fez. Ele diz: quando eu me calei, errei e me calei, ele adoeceu por dentro. Isso é a consciência. Graças a Deus pela nossa consciência. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Ribeirão, do aluno Cláudio. Quero saber se a aparição de Deus a Moisés pela costa se foi uma teofania, ou mesmo em essência. Querido, isso é uma pergunta de ordem teológica. Observe que quando Deus disse a Moisés assim, quando Moisés disse: mostre-me a sua glória, ele disse: Moisés,
quem vê a mim morre. Já está dizendo tudo. Ninguém, nenhum ser humano pode ver Deus. Todas as vezes em que alguém diz, alguém viu Deus, você tem que entender isto. Ninguém nunca viu a Deus. E ele mesmo disse, quem vê a minha glória morre. Ah, mas ele disse, mas era Moisés, que fazia tudo o que Deus queria. Ele disse, contudo, por-te-ei entre duas rochas ou duas penhas, e porei a minha mão sobre ti. Ou seja, vou te guardar, tanto na direita como na esquerda. Ainda vou te proteger com a minha mão. E a minha glória passará diante de ti, e tu a verás como pelas costas. Ou seja, ninguém bate uma foto para botar num documento de costa. Porque se eu bater uma foto minha e colocar num documento meu, eu de costa, ninguém mais. Quem é esse? Certo? Então o que Moisés viu foi uma glória não revelada na sua totalidade. A gente pode dizer que Deus revelou a sua glória, não a sua pessoa. Ele viu. E observe o que aconteceu com ele. O rosto dele passou a brilhar. Mas ele não viu Deus. Ele viu algo da glória de Deus. Observe, não é pelas costas, como pelas costas. Tem outra pergunta? Tem sim, do Paulo Cabrobó. Em Gênesis 18 e Josué 5, fala da teofania de Deus? Gênesis, como? 18? Gênesis 18 e Josué 5. Isso. Os anjos que aparecem a Abraão e outro que aparece a Josué. E o que aparece a Josué disse, porque pergunta, visto que é maravilhoso, né? Na verdade é a teofania, o anjo do Senhor aparece, tanto a Abraão como a Josué. Lembre-se, teofania não é Deus. Pode ser um anjo que veio em nome de Deus, pode ser Deus que tomou a forma de um anjo, que eu acho meio mais complicado isso. Prefiro aceitar, que um anjo veio em nome de Deus e disse, eu sou Deus. E quando se ajoelharam diante dos anjos, inclusive Josué, o anjo mandou tirar as alparcas dos pés, aquilo é levado para Deus. Josué, ao tirar as alparcas, não reverenciou aquele anjo, a pessoa do anjo. Reverenciou aquilo que o anjo representa. Se for este o caso. Se não for uma teofania, Deus, em forma angelical, também pode ser aceito. Porque a teofania é em forma de anjo, em forma de fogo, até em forma de animais. Lá em Ezequiel aparece no capítulo 1. Certo? Os querubins em forma de touro, em forma de leão, em forma de águia. Assim, é uma teofania, é uma manifestação divina. O argumento da história. Conforme o Perman, na marcha dos eventos da história universal, há evidência de um poder e de uma providência dominante. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história. Isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. A Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita para ilustrar Deus na história, ou ele envolvido nos negócios humanos. Se não fosse assim, como poderia conhecer Deus? Pois, de acordo com o Salmo 75, versículo 7, que diz, mas Deus é o juiz, a uma bate e a outra exalta. E ainda, Daniel 2:21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria e ciência aos sábios. Está dizendo que Deus faz. Quando nós pegamos esses revelação bíblica e olhamos para a história, o que Deus fez, a gente pode colocar esta revelação, essas palavras dentro da própria história. Todo mundo sabe a história de Josias. O profeta Isaías profetizou sobre o rei Josias. Eis que ungi o meu ungido a Josias. Aí as pessoas pensam que Josias era crente. Não, Deus ungiu ele porque... Não, senhor. Toda a autoridade, amados, todas as autoridades está vestida com a autoridade divina. A presidente Dilma está vestida com a autoridade de Deus. O governador do estado, a autoridade divina. Porque o poder
é dele. Lembra-se do que Jesus disse a Pilatos? Nenhum poder terias se do céu não viesse. Assim, toda a autoridade. Então ele tira rei, coloca rei. E quando a igreja ora, a vontade do rei pode ser mudada para melhor. Muitas coisas poderiam melhorar se nós clamasse ao Deus da glória para mudar a vontade de certos reis que não estão fazendo sua vontade. Não estou falando de aceitar Jesus, estou falando de mudança na própria política. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Assim, vê-se isso em quê? E mais, Deus formou e constituiu a Israel para revelar o Salvador. Foi Deus, a gente viu isso quando deu o Antigo Testamento 1 e o Antigo Testamento 2. E no ano 70 depois de Cristo, por vontade divina, houve sua destruição. Deus formou Israel e depois destruiu. Mas em 14 de maio de 1948 houve seu renascimento. Deus jogou fora e puxou de volta. Jogou fora pelos assírios, jogou fora pelos babilônios, jogou fora pelos romanos. Está aí Israel. Então ele abate e faz voltar ao lugar de origem. Letra B. O que dizer da derrota do nazismo, que começou uma guerra que matou 50 milhões de pessoas? E do comunismo soviético, que assassinou milhões e milhões de pessoas, que alguns dizem que chegou entre 30 a 50 milhões de pessoas. Assim, os princípios divinos, do divino governo moral, encontra-se na história das nações e na experiência dos homens. Isso basta ver, que estamos falando aqui, que o nazismo era algo terrível, destruição da humanidade, matando inocente. Veio os aliados, juntaram-se, acabou o nazismo, destruiu. A Rússia soviética, que matava gente por nada, cristãos eram trucidados, acabou-se. Assim, sempre prevalece a moral, a ética e o soberano das nações. Em outras palavras, Deus observa a história desde o ontem e sabe o amanhã. E conduz a sua vontade sem mexer na vontade humana. Correto? Quando é preciso, o soberano das nações entra, porque ele também é soberano. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Goiana. Sim. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, dá uma definição clara da definição da existência de Deus. Ninguém pode o contestar. Mas qual a relação desse versículo com 2 Pedro 3 e 9? Deixa eu procurar aqui, meu filho. Seria bom se tivesse escrito aqui, a gente demorar um pouquinho. 3 e 9 de 1 de Pedro. 1 de Pedro, não é? Segundo. 2 de Pedro. 3 e 9 de 2 de Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longano para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Está aí o fruto daquilo que Deus trabalha com a humanidade. Em outras palavras, nós atrasamos a bênção. Se todos nós fizéssemos aquilo para que fomos chamados para fazer, muitas coisas teriam se resolvido e quem sabe Deus teria levado o seu povo. Além do mais, alguém pode perguntar, mas tudo não é no tempo? No tempo de quê? Que tempo é esse? Será que existe um calendário lá no céu, onde Deus diz no dia 20 e tanto de tal mês eu vou fazer o quê? Não, não é isso. O tempo é quando eu chego no ponto que Deus quer. Quando você chega no ponto que Deus quer. Quando nós conquistamos o ponto que Deus quer. Então Deus trabalha dentro da história humana, usando os homens, porque ele conhece a história. Lembra-se da história de Samuel com Saul? Que foi que Saul disse a Samuel? Saul foi posto rei, se você olhar na Bíblia, ele não é chamado rei, é chamado capitão. É chamado o chefe. Porque o reino de Saul, o governo de Saul, não estava sedimentado. Foi preciso ele ser enviado por Deus para matar os amalequitas e ele desobedeceu. Que foi que Samuel disse? Se tu tiveste feito o que Deus mandou, hoje ele confirmaria teu reino. Aí Saul perturbou, sabia que Jonatas, seu filho, jamais sentaria no trono.
Pegou na capa de Samuel e disse: ora a Deus para que ele revogue isso. Rasgou a capa e Samuel voltou-se para ele e disse: Deus já tem um homem melhor do que tu para ocupar o lugar. Mais ou menos essas palavras. 8 anos depois, Davi nasceu. Porque Deus sabe, Deus está no ontem, está no hoje e já está no amanhã. Ele conhece a história. Ele pode dizer o nome de pessoas onde tiver e pode dizer, adiantar as problemáticas da vida. Dizer aquilo que poderíamos fazer. Assim ele não retarda a sua promessa. Como nós temos por tardia, nós somos mais apressados, nós podemos adiantar se ele, mas como ele conhece a história e sabe onde paramos, onde descansamos espiritualmente, onde nos apressamos, então ele determina a história e já mandou escrever pelos profetas, adiantando tudo aquilo que vai acontecer. O argumento cristológico. Vamos prestar atenção nisso aqui, isso é muito interessante. A existência da Bíblia, o cumprimento das profecias, os milagres, o caráter sobrenatural e a missão divina de Jesus, a influência do cristianismo no mundo e o fato da conversão, ou mudança moral e espiritual do pecador arrependido, não podem ser explicadas ou justificadas separadamente ou em conjunto, sem se pressupor a existência de Deus. Ou seja, nada disso pode acontecer com o homem. Tem uma mudança moral e espiritual por nada. De repente ele resolveu ser bom. De repente ele resolveu ser espiritual. Isso não existe. Tem que se pressupor a existência de Deus. Leamos o que Perlman nos relata na sua obra. Charles Bradlaugh foi um dos ateus mais notáveis da Inglaterra. Desafiou o pastor Charles Price para um debate. Charles Price aceitou o debate e desafiou o ateu da seguinte maneira: Senhor Bradlaugh, o homem convencido contra a própria vontade mantém sempre seu ponto de vista. E como o debate é uma ginástica mental, peço-lhe que apresentemos algumas evidências concretas da validade das reivindicações do cristianismo na forma de homens e mulheres, redimidos da vida mundana e vergonhosa pela influência do cristianismo e pelo ateísmo. Ou seja, eu quero que você me traga, o debate vai ser da seguinte maneira: você vai provar que o ateísmo modifica as pessoas e eu vou provar que o cristianismo modifica as pessoas. Eu não quero debate de ir para lá, isso é exercício de intelectualidade. Isso não vai levar a nada. No final, o povo diz: misericórdia, como esse homem fala bem, ou então o outro perdeu, o outro ganhou. Isso vai gerar o quê? Eu quero provas, eu quero algo concreto. Daí ele lança o seguinte desafio para esse ateu. Disse Charles Price: eu trarei 100 homens desses, eu trarei 100 desses homens e mulheres e desafio a fazer o mesmo. Se o senhor Bradlaugh, não puder apresentar 100 contra meus 100, ficarei satisfeito se trouxer 50 homens e mulheres que se levantem e testifiquem que foram transformados de uma vida vergonhosa pela influência do ateísmo. Se não puder apresentar 50, desafio a apresentar 20 pessoas que testifiquem com rostos radiantes, como farão os meus 100, que tenham um grande e novo gozo na vida elevada, em resultado dos ensinos dos ateus. Eu trago 100 pessoas e o senhor só basta trazer 20. Essas 20 pessoas que foram transformadas para melhor, moralmente e espiritualmente, pelo poder do ateísmo. E eu trago sempre as minhas 100. Transformadas moralmente e espiritualmente pelo poder do cristianismo. O debate continuou, a exigência continuou dizendo: se não puder apresentar 20, ficarei satisfeito se apresentar 10. Não, senhor Bradlaugh. Desafio a trazer um só homem ou uma mulher que testemunha acerca da influência enobrecedora dos seus ensinos, dos ensinos do ateísmo. Minhas pessoas redimidas trarão prova irrefutável quanto ao poder salvador de Jesus Cristo sobre as suas vidas redimidas
da escravidão, do pecado e da vergonha. Talvez, senhor Bradlow, essa será a verdadeira demonstração da validade das reivindicações do cristianismo. Ou seja, o cristianismo prova o seu valor, prova a veracidade de um Deus através da prática, daquilo que acontece com o homem. Não é simplesmente um debate verbal, exercício intelectual. Temos provas. Aí, como os irmãos estão vendo aí, o senhor Bradlow retirou o desafio. Não tinha como mostrar que pessoas seriam transformadas pelo ateísmo. Assim, o argumento cristológico é comprovado. Temos em tela aí as atividades que já estão sendo postadas, né? O questionário, realizar a leitura dos textos 1 e 2 e responder as perguntas do questionário que está postado no AVA. Similar que fizemos em Antigo Testamento 1. Está disponível a partir do dia 9 e para enviar até o dia 20 do 1 do ano que vem. A atividade 2 é um resumo crítico. Fazer um resumo de cada item sobre os atributos de Deus, com no mínimo 4 linhas e no máximo 6 linhas. Na verdade, colocou entre aspas 8, mas só são 6. A obediência a essa regra é importante na contagem dos pontos. Ver a atividade postada, que está disponível a partir do dia 9 deste mês e enviar até o dia 25 do 1. É claro que é assunto muito fácil. Tem alguma pergunta aí, Luciana? Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Ismael. Explique-nos, se possível, o texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que diz: "E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo." Dá a impressão que Deus apareceu como uma figura humana e falou. Face a face significa na intimidade. Ou seja, quando você observa que na tenda de Moisés a glória descia, aquela fumaça que cobria a tenda de Moisés, e de dentro da nuvem saía a voz de Deus. A presença de Deus estava ali na nuvem. E daquela nuvem saía a voz de Deus para falar com Moisés face a face. Isso significa face a face com o amigo. Não que Moisés viu a face de Deus. E como pode ver a face de Deus se ninguém conhece a forma de Deus? Ninguém conhece a forma de Deus. Deus é espírito. Assim, esse falava cara a cara ou face a face, boca a boca, significa era íntimo. Tanta prova, querido, que quando o povo fez o bezerro de ouro, Moisés insistiu para que Deus fosse com o povo. Ele disse: olha, a minha presença vai no meio deles, e eu vou fazer uma exigência a você, Moisés. Você pegue a sua tenda, tire ela. Quando você armar sua tenda de repouso, não arme mais ela no meio do povo, leve ela para distante do arraial, porque quando eu vier falar com você, não quero ficar no meio deste povo. Veja quem é Deus. Então Moisés pegou a sua tenda, levou para distante, e de longe o povo via quando a glória descia, encobria a tenda que Moisés estava, e de dentro saía a voz que falava com Moisés. Não quer dizer com isso que o povo ouvia a voz, nem quando a tenda estava dentro do arraial, nem quando estava fora. Então, face a face é intimidade. Deus continua falando. Quantas vezes Ele nos fala? Quanto mais crermos, quanto mais buscarmos entrando no altar, mais Deus se revela poderosamente. Face a face. Tem uma outra pergunta? Temos mais uma do Paulo São Lourenço. A consciência morre? Sim ou não? Como entender isso? Aluno Eduardo. Olha, há uma discussão muito grande, Eduardo. Pai do Senhor, meu filho. Há uma discussão muito grande. Se a consciência é na alma ou no espírito. Dizem os mais entendidos, e eu quero crer nesse ponto, que a consciência está no espírito, e espírito não morre nunca. Consciência é raciocínio, consciência é razão, é algo que ele entende que está errado, só que não tem uma explicação. Assim, a consciência não está na alma, seria no espírito. Logo, ela, quando a pessoa parte deste mundo, ela não pode morrer, porque o ser imaterial, ele não morre, certo? Neste mundo ela fica cauterizada, que é aquilo que já vimos. Mas quando ele parte,
como não tem o corpo, o cérebro humano, para impedir o seu raciocínio, ele pensa nitidamente, porque o espírito do homem sai do corpo e ele tem um raciocínio perfeito. Logo, não acredito que a consciência pode morrer. Nós, daqui a pouco, voltaremos para a segunda aula. Se o irmão tiver alguma pergunta, na segunda aula nós tentaremos responder. Nós vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus por todas as coisas. Mas tem uma pergunta rapidinha? Não temos mais perguntas. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula. Então, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos todas as coisas que tu tens feito por nós. Abra nosso entendimento, nos ajude, tanto no falar, como no ouvir e no entender tudo isto que já está sendo aqui programado. Pai bendito, te agradecemos em nome de Jesus. Pai do Senhor para todos, até daqui a pouco.